Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje aqui eu vou mostrar todos os livros que eu li nesse primeiro semestre de 2026. Esse aqui é um canal relativamente novo e eu pretendo falar sobre os meus livros, as minhas leituras, compras, projetos, enfim. E se você que gosta de livro, gosta desse tipo de conteúdo, se interessar, se inscreve nesse canal aqui, ativa o sininho também, porque eu vou começar a postar mais vídeos com regularidade. Bom, chega de enrolação, vamos aos livros. Eu coloquei em ordem, tá? Eu tenho um caderninho que eu anoto as leituras, anoto basicamente tudo que eu faço na vida aqui nesse caderno. E eu anotei aqui em ordem, e até tem a data aqui de leitura, porque eu sou meio fanático em organização dessas coisas assim. O primeiro livro que eu li esse ano foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Essa edição muito bonita. Inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre esse livro aqui. E realmente eu acho que eu esperava um pouquinho mais desse livro, mas a escrita é muito legal, a história é um mistério, é um livro leve para quem quer talvez começar, não sei se para quem vai começar, mas enfim, quem já está com o hábito de leitura, que está lendo aqueles livros mais de autoajuda, livro de autoconhecimento e quer entrar na literatura de verdade, uma literatura boa, que tu sabe que quer de respeito. O Nome da Rosa é uma boa porta de entrada porque é uma história relativamente fácil de entender, e a escrita dele é muito boa também, e é um mistério, enfim, investigação criminal, é muito legal. O segundo livro que eu li foi esse aqui, ó, que é de história, é um tema que eu adoro muito, eu gosto muito de história, e esse livro especificamente, o nome dele é Babilônia, tá? O nome do livro é Babilônia. Só que ele fala de todos os povos ali do Oriente Médio, onde iniciou realmente a civilização, onde tudo começou ali praticamente naquela região. E tem um capítulo que fala exclusivamente sobre a cidade de Babilônia, mas ele fala sobre todos os povos da Mesopotâmia. Então, para quem tem interesse em conhecer a história da humanidade, esse livro aqui é muito legal, é um livro fininho, também fácil de ler, bem interessante. Eu fiz até algumas não, fiz várias anotações nele aqui, acho que dá para ver, marcações, enfim, que eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado dele aqui pro canal também. O terceiro livro que eu li esse ano foi mais um clássico da literatura, e esse aqui realmente um clássico daqueles de respeito, que é do grande Machado de Assis, um livro que eu não tinha lido ainda, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa edição aqui é do Clube dos Pensadores, um clube do livro que eu faço parte já faz 2 ou 3 anos, do Sameraj. É bem interessante esse clube porque ele lê os livros e todo sábado ele disponibiliza uma aula específica sobre um capítulo, sobre um trecho do livro, e você vai lá e consegue entender o que o autor quis dizer em alguns detalhes que você talvez sozinho não teria chegado àquela conclusão. Ou seja, você aprende vendo outra pessoa lendo também. E isso é muito legal, porque tu tira tuas conclusões e depois tu chega naquela aula ali, você assiste o que o professor fala, e aí você tem várias ideias, enfim, brilha muitas coisas na tua cabeça também a partir da leitura do outro. E esse livro aqui, ele faz parte do clube de 2026, que tem vários livros, tá? São vários clássicos, depois eu posso mostrar também, mas olha que capa bonita, gente. Essas edições são muito legais e são edições que tem a escrita muito fácil, a letra, a diagramação é muito boa de ler, ó. Então, terceira leitura do ano foi Machado de Assis. A quarta leitura foi uma pedrada, foi um clássico um pouquinho mais difícil, mas no caso eu quis dizer assim, difícil não de dificuldade de leitura, de entender, não, mas sim por causa do tamanho do livro, que é Ana Karenina, do Tolstói. Isso aqui é um clássico, não precisa nem falar, quem entende desse tipo de livro aí vai saber que isso aqui é um dos clássicos da literatura mundial. E eu fiz até uma lista de personagens aqui para ir acompanhando melhor a trama. É gigante, são 700 e tantas páginas, 740 e alguma coisa. E eu levei, deixa eu ver quanto tempo eu levei para ler o Ana Karenina. Eu levei um mês, menos de um mês na verdade. De 14 de fevereiro até dia 11 de março eu terminei o Ana Karenina. Olha quanta marcação eu fiz aqui, tá? Essas marcações aqui, gente, é o meu jeito de ler, é o meu jeito de conseguir identificar as coisas, de entender o que o autor está falando, de conversar com os personagens, é muito legal. Uma hora eu posso fazer um vídeo, se você tem interesse nisso, das minhas técnicas de leitura, o que eu faço para aprender melhor com os livros, para entender melhor também. E esse aqui foi um clássico que eu peguei para ler, porque ano passado eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói também, porque o meu grande objetivo era chegar no Guerra e Paz, e eu sabia que não poderia chegar lá sem antes ler o Ana Karenina. E foi uma leitura muito boa, muito interessante também. Agora, o quinto livro, esse sim, valeu muito a pena porque eu encontrei uma primeira edição aqui, vocês não vão acreditar. Bom, se você não sabe, eu sou nascido na cidade de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. Cidade essa que nasceu também um grande
escritor da literatura brasileira, por que não dizer da literatura mundial, que é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo nasceu lá na cidade de Cruz Alta, no início do século passado, e ele escreveu muita coisa legal. E eu não tinha nem ideia, eu achava que ele tinha se consagrado com O Tempo e o Vento, e que O Tempo e o Vento era a única obra dele, mas na verdade ele tem muitos livros e realmente escritos assim com uma qualidade fora do comum. E esse livro aqui chama-se Saga. Essa aqui não é a capa original, isso aqui foi encadernado depois para preservar. A capa original é essa aqui, ó. Essa aqui. E esse livro, gente, ele foi lançado em 1940. E essa aqui essa edição que eu consegui é a primeira edição, tá vendo? Ó? Ela é de 1940. Então aqui a gente tem uma relíquia. Eu tenho uma relíquia aqui que para mim vale ouro. E eu fiz a leitura desse livro aqui na primeira edição. É um livro mais ou menos, dá para dizer um livro médio, mas com reflexões muito legais, personagens interessantes. E depois eu fiquei sabendo, quando eu fui pesquisar mais a fundo a obra do Érico, que esses personagens que tem aqui, ele já escreveu, já tinha escrito muitos anos antes em outros livros, então o mundo dele se conecta. Vou falar agora daqui a pouco mais, eu peguei outros livros mais antigos dele para ler também, e existem aqui os mesmos personagens do Saga. O Saga, na verdade, é um fechamento, ele termina uma fase de vários personagens mais antigos que ele criou anteriormente, nos livros anteriores dele. Então, esse livro aqui eu acabei lendo fora de ordem. Na verdade, eu li totalmente a obra do Érico fora de ordem, porque eu comecei pelo Tempo e o Vento, terminei os 7 livros do Tempo e o Vento e depois eu li o Saga. Nada a ver, tá? Depois eu vou falar para vocês de um projeto novo que eu tenho aqui também, de ler as obras dele, mas não é essa a ordem correta de leitura. Mas enfim, cada um lê como pode. Deixa eu ver agora, nós estamos no 6º livro, O Adversário Secreto, também do Clube do Livro do Samiraj. O mesmo clube que eu falei antes do Memórias Póstumas. O que eu achei desse livro? É um livro para iniciante. Realmente, se você está querendo começar a ler literatura e tem medo de encarar, tem medo de não conseguir firmar o hábito para ler, você pega Sherlock Holmes, Agatha Christie, que eu tenho certeza que você vai conseguir gostar mais de ler. E esse livro aqui é um daqueles livros para iniciantes. É um mistério, enfim, parece um filme, na verdade. Tanto que tem muitos filmes feitos a partir dos livros dela. E esse livro aqui é um livro bem gostoso de ler, fácil. Eu li rapidinho ele, deixa eu ver quanto tempo levei. De 28 de março a dia 4 de abril, tipo uma semana eu li ele. Muito rápido, é 304 páginas e eu li ele em uma semana. É muito rápido e fácil de ler. O 7º livro já foi um pouquinho mais complexo, porque o 7º livro foi mais um clássico russo. Então esse ano eu já estou pegando pesado nos russos. É o livro Pais e Filhos, tá? É um clássico também. E esse livro aqui eu li do dia 4 ao dia 13, também foi rápido a leitura, tá? Ele é um livro curto, tá? Não é muita coisa, mas é bem escrito e tem aquela questão dos russos lá, que os nomes deles não é fácil de tu memorizar e de tu entender também. Às vezes um personagem tem 3 nomes diferentes. Enfim, mas vale a pena. Eu gostei bastante desse livro aqui, achei interessante as reflexões dele, não é uma aventura, não tem nada a ver com guerras igual o Saga, não tem nada a ver com mistério igual esse aqui. É um livro realmente para você ler ele e refletir sobre a tua vida, sobre como você vai levando a vida também. Então eu não vou dar spoiler aqui, se você quiser aqui eu posso fazer uma análise desse livro também, tanto quanto outros. Vocês já repararam que eu estou mostrando bastante dessa coleção. Esse livro aqui, ele é de 1971, essa coleção aqui, da editora Abril, de 1971. Eu tenho vários livros dessa coleção aqui, que eu comprei lá num sebo em Porto Alegre. E eu vou mostrar para vocês em outro vídeo também, posso mostrar detalhado cada um desses livros aqui, que é uma coleção muito bonita, capa dura, folhas amareladas, enfim, tem 50 anos já, né? E esse é o Pais e Filhos. O 8º livro foi, sim, eu acho que o maior desafio desse ano até agora. O livro mais difícil de ler. Tanto pela quantidade de páginas, pela quantidade de linhas por páginas, pela diagramação e também pela escrita e pela história. Que foi o clássico também, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Então tu pode ver aqui que é a mesma edição que eu tenho daqueles outros que eu mostrei antes, tá? De 1971, da editora Abril. Eu li ele de 14 de abril até 15 de maio, então eu levei mais de um mês para ler também. E por que é tão difícil, gente? Olha só, dá uma olhadinha como é que é a diagramação desse texto aqui. Olha quanta linha por página. As linhas bem pequenininhas, palavras pequenininhas, então demorava muito para ler. E a história, às vezes, se torna um pouco enrolada também, mas é uma história bem interessante de um personagem lá que se destaca pelo talento natural dele, talvez. E ele é meio ambicioso demais e acaba que faz algumas coisas que tu começa a pensar até que ponto vale a pena fazer certas coisas para buscar o sucesso. É uma reflexão bem boa, valeu bastante a pena o esforço, tá? Eu gostei bastante do tema geral e também
Gostei bastante da época que esse livro foi escrito, porque ele é um livro bem antigo, é de 1830 e pouco. E ele fala bastante sobre Napoleão também. E como eu estou me preparando para o Guerra e Paz, estava me preparando para o Guerra e Paz, eu resolvi ler esse aqui porque é um pouco o mesmo ambiente, parecido com o mesmo ambiente, só que isso aqui se passa na França. E agora, os 2 últimos livros lidos desse ano foi aí um projeto interessante que eu gostaria de conversar com vocês uma hora isoladamente sobre isso. Mas eu tenho um projeto agora que eu coloquei na minha cabeça que eu vou ler esse ano todas as obras, todos os romances do Érico Veríssimo. Eu, como conterrâneo dele, eu nasci na cidade de Cruz Alta, para ficar claro, nasci na cidade de Cruz Alta, mas morei sempre no interior. Então, lá onde eu morei, antigamente com a minha família, se tornou outro município a partir do ano 2000. Então, se chama Boa Vista do Incra. Eu morei lá a vida inteira também. Mas nascido, e na época que eu nasci, esse próprio município, a localidade que eu morava, pertencia a Cruz Alta. Então, dá-se para se dizer que eu nasci na cidade de Cruz Alta. E, como conterrâneo do Érico Veríssimo, eu acho que eu tenho a obrigação, assim, de ler a obra dele para entender a linha de pensamento dele, que é muito legal. E eu indico fortemente que vocês também leiam o máximo que puder do Érico Veríssimo, porque ele é um grande escritor e muito fácil de ler. E agora eu comecei a ler, então, na ordem. Primeiro, começando pelo primeiro romance dele, tá? Clarissa. Esse livro foi publicado em 1932, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, eu anotei também essa ordem das coisas. O Clarissa é de 1933. E essa edição que eu tenho aqui, ela é de uma coleção que saiu no ano de 1956. Então, eu estou comprando todos os livros do Érico nas edições mais antigas. De preferência, primeiras edições, mas é mais difícil a gente achar. Então, o que eu consigo comprar mais antigo que tiver oportunidade, que tiver em bom estado, eu estou comprando. Então, eu li o livro Clarissa, que foi o primeiro romance dele. Antes disso, ele lançou um livro de contos, mas o primeiro romance foi o Clarissa. E essa personagem aqui, tem várias pessoas ali que... Ele cria um mundo de Clarissa, na verdade, aqui, que vai terminar lá no Saga, que eu lembro que eu falei para vocês. Então, começou em 1933 e terminou em 1940 com Saga. Aqui tem a Clarissa, ela menciona o primo dela, o Vasco, e a família dela também. É bem legal, bem fácil de ler, muito fácil. Esse livro aqui, você pode dizer assim que talvez seja um livro bobinho, porque fala da história de uma menina, uma adolescente de 13 anos que está aprendendo a viver, uma menina que veio do interior, está lá em Porto Alegre estudando, morando com a tia dela numa pensão, onde tem várias outras pessoas também. E essas pessoas ali debatem sobre política, sobre trabalho, sobre, enfim, muita coisa legal. Vale a pena a leitura. Uma leitura rápida também, eu acho que eu terminei ele em poucos dias. Foi questão de uma semana também eu terminei de ler esse livro aqui. Bem fácil, Clarissa, Érico Veríssimo. Da mesma coleção de 1956, seguindo a ordem, Música ao Longe. Esse livro aqui é da mesma personagem Clarissa, só que a diferença é que aqui a Clarissa, ela já terminou os estudos dela e ela voltou para casa, para a cidade fictícia onde ela morava, Jacarecanga. E lá ela encontra o pai e a mãe. Enfim, o pai e a mãe dela... O pai dela era um grande estancieiro na época, tinha muitas terras, cabeça de gado, enfim. A família tradicional do Rio Grande do Sul, com mais de 100 anos, sei lá quantos anos de história, vinda de generais, de guerra, heróis de guerra, enfim, grandes estancieiros. E o pai dela perdeu a estância, então todo mundo meio pobre, precisando de dinheiro, e você passa essa história aqui nesse ambiente. Então é bem legal de você acompanhar a decadência de uma família. E a Clarissa aqui já está mais velha. E o Vasco também já está mais velho. Então aparecem os personagens que apareceu no primeiro livro. E o terceiro livro, que já comprei, inclusive está chegando, ele vai dar continuação a isso aqui, para depois finalizar lá na saga. Então é uma história muito legal aqui, que o Érico fez no início do século passado e que pouca gente fala. Esses 2 livros aqui. Enfim, gente, esse ano eu terminei 10 livros, então foram 10 livros. Eu li relativamente pouco esse ano, mas li bastante. Se for contar por página, acho que dá bastante coisa. Mas eu tô também terminando, eu devo terminar essa semana, esse livro aqui, que é sobre a armadilha da identidade. Dá para se dizer que é um livro que fala sobre política, sobre polarização hoje em dia. É um livro de ciência política, dá para se dizer assim, para entender mais sobre o mundo de hoje, o porquê que as pessoas estão desse jeito que estão, para entender um pouco mais sobre como pensam as pessoas também, e por que tanta opinião adversa. Enfim, é um livro bem legal, e depois que terminar ele eu posso fazer uma análise aqui também para trazer meu ponto de vista. É um livro bem interessante, um livro grande, 340 páginas de leitura, e eu pretendo terminar ele nos próximos dias. E também já comecei aquele meu desafio, que é o Guerra e Paz. Eu tenho aqui no box da Companhia das Letras, tenho os dois livrões aqui, que tem os... não sei quantos tomos, acho que esse aqui tem 3 tomos e o outro tem 2. Mas eu já cheguei...
Eu li 352 páginas dele, uma parte inteira aqui do livro eu já li, tá? Agora falta esse outro tanto aqui que eu vou levar mais ou menos mais um mês para ler também, porque é bem denso. Mas é uma história muito boa, valeu muito a pena ter lido Ana Karenina também para entender como que o Tolstói pensa, como que ele escreve, para encarar esse desafio. É uma obra monumental, não tem o que falar. Tá? Estou no primeiro livro ainda. E também, por causa da minha faculdade de música, estou lendo A História da Música, do Otto Maria Carpo. Estou no início desse livro aqui, mas estou gostando bastante da escrita dele. E esse aqui é um dos livros que eu leio por causa do meu trabalho. Enfim, para quem não sabe, eu sou músico, dou aula de música também e faço faculdade de música, então por isso que eu estou lendo aqui A História da Música, do Otto Maria Carpo. Enfim, esse foi o vídeo então, digamos assim, do primeiro semestre. As leituras foram 10 livros, mais 2 aqui, mais 3 na verdade, em andamento. Não sei quantos livros eu vou ler até o final do ano, não coloquei meta nenhuma, mas a meta que eu tenho é ler todos os romances do Érico Veríssimo. E eu pretendo fazer também um vídeo falando sobre esse projeto, mostrando as edições antigas que eu tenho aqui, que são muito bonitas também. Se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.